Essa é a nossa aula de operações unitárias 3 e na aula de hoje nós iremos apresentar o projeto de dimensionamento de câmaras de separação gravitacional. Vários processos utilizam então sistemas multifásicos, multi de mais de uma fase, ok? Os sistemas multifásicos então são compostos por uma fase contínua, geralmente composto por um fluido, e uma fase discreta, que nós chamamos então de partícula. Então, nós temos a fase particulada e a fase fluida. Essa partícula, ela pode ser ou um sólido, ou líquido ou gás. E o fluido pode ser tanto um líquido quanto um gás. Então, vamos ver então alguns exemplos de sistemas multifásicos. Por exemplo, um sistema sólido-gás. Então, nós temos um sólido disperso, uma fase discreta, numa fase contínua que é gasosa. Nós temos como exemplo aqui um ciclone. Podemos também ter sistemas sólido-líquido, ou seja, partículas sólidas dispersas em um líquido, como temos aí no caso dos sedimentadores. Mas nós também podemos ter partículas líquidas dispersas numa fase contínua gasosa. Então, aqui, por exemplo, num lavador de gás, nós temos aqui um gás que está entrando. Esse gás contém alguns componentes que você deseja, alguns componentes gasosos que você também deseja remover, que são aí solúveis na água. Então, à medida que você sobe com a corrente contínua gasosa, a gente tem também, ao mesmo tempo, aqui um spray que está formando, então, gotículas, de uma fase líquida. Então, a gente tem as gotas, que, no caso, são as partículas que estão dispersas numa fase gasosa. Mas nós também podemos ter sistemas gás-líquido, ou seja, o gás é que é a fase particulada. Então, nós temos uma bolha. Então, nós temos a fase contínua, que é a líquida, que a fração volumétrica dela é maior, e nós injetamos aqui um gás, que passa aqui por um sistema de dispersão de gás, como a gente tem, por exemplo, lá nos aquários, que a gente vai dispersar o gás dentro do aquário. Então, a gente tem um meio poroso que vai dispersar esse gás e formar essas bolhas. E as bolhas vão, então, acender, porque elas são mais leves que o fluido. Então, a gente também tem esses exemplos aqui, de sistemas que nós temos aí, um sistema de dispersão gás-líquido. Os sistemas multifásicos, eles também podem ser classificados como disperso ou denso. Um sistema disperso é aquele em que a gente tem uma concentração muito baixa de partículas em relação à fase contínua. Então, quando a gente tem um sistema meio que diluído, nós trabalhamos em regime disperso, como acontece aí nas centrífugas. E quando nós temos um regime denso, é quando a concentração de partículas é bem alta. As partículas meio que encostam umas nas outras, tá? Na nossa disciplina de operações unitárias 3, nós vamos trabalhar especificamente com partículas sólidas, tá? E a nossa fase contínua, fluida, será líquido ou gás. Então, nós vamos ter sistemas sólido-gás e sólido-líquido, certo? A separação, então, dessas partículas sólidas no campo gravitacional. A força de campo que vai atuar sobre as partículas e que vai promover a separação é a força da gravidade, ok? E nós vamos ver aqui várias situações em que nós desejamos fazer, então, a remoção de partículas sólidas a partir de correntes fluidas. Como, por exemplo, nós podemos citar a remoção de sólido de resíduos líquidos. Um exemplo seria o óleo de fritura residual, que vem cheio de partículas e você quer remover para reutilizar esse óleo. A decantação de cristais de magma. Um exemplo que a gente pode ter é a produção de açúcar. Então, quando a gente faz o açúcar, ao redor do cristal de açúcar fica, então, um mel que precisa ser removido. É um exemplo. A deposição de partículas sólidas de alimentos em líquidos. Muitas vezes, nós também desejamos apenas concentrar correntes contendo sólidos. Então, eu entro com a concentração baixa de sólido, e aí eu removo parte daquela água e torno aquela polpa mais concentrada. Nós também temos aí vários outros processos, como, por exemplo, a extração sólido-líquido, que é uma operação de transferência de massa, mas que, no fim dessa operação, você precisa, sim, separar essa borra desse líquido sobrenadante. Então, vários outros processos vão demandar essa separação aí entre as fases.
Outro exemplo seria a coleta de pós provenientes aí de exaustores, tanto para a questão de segurança do trabalho, né, de promover a saúde das pessoas, quanto, por exemplo, na recuperação desses pós que estão nessas correntes para reutilizar no processo. Temos aí também vários casos que nós vamos precisar separar partículas que têm densidades diferentes. Outro exemplo seria quando nós precisamos classificar as partículas em faixas de tamanhos diferentes. Então, a gente pode utilizar aí a separação no campo gravitacional para poder promover esse tipo de separação das partículas. Nós temos, então, alguns equipamentos que podem ser utilizados para promover a separação no campo gravitacional, como o ilutriador, a câmara de separação gravitacional e os sedimentadores. Então, esses dois primeiros aqui, eles operam geralmente num regime diluído, tá, disperso, enquanto o sedimentador, ele tem dentro dele regiões em que a suspensão vai estar diluída e regiões em que a suspensão vai estar concentrada, ou seja, densa. Os elutriadores, nós estudamos no semestre anterior, tá? E agora nós vamos dar o foco na aula de hoje sobre a câmara de separação gravitacional. Então, a câmara de separação gravitacional, ela é o quê? Ela é uma câmara, um recipiente grande, em que eu vou fazer a injeção do meu fluido com a minha partícula. Então, aqui nesse caso, vou falar da câmara de poeira primeiro, tá? Eu coloco, então, o gás e a partícula, eles vão entrar aqui numa determinada velocidade. Isso aqui está colorido, pessoal. O vermelho é a velocidade maior do fluido e o azul é a velocidade menor de fluido. Então, a gente pode perceber que nessa região aqui, onde eu tenho as maiores, né, velocidades de fluido. E aí essa partícula entra e a força da gravidade vai atuar e ela vai cair, então, nesses compartimentos e vai ser coletada aqui na parte inferior. Então, as partículas maiores e grosseiras vão ser coletadas e eu vou sair com esse gás contendo apenas as partículas mais finas que não foram coletadas. Então, esse equipamento, ele é um dos mais simples e mais antigos utilizados aí na separação fluido-partícula. Ele é baseado na sedimentação livre das partículas e eles utilizam grandes áreas transversais e comprimentos. E, geralmente, eles têm uma velocidade do gás bem baixa para poder aumentar o tempo de residência desse gás e promover aí o aumento da coleta dessa partícula. A eficiência desses equipamentos pode ser aumentada adicionando, então, ticanas, telas ou anteparos aqui dentro desse equipamento para fazer com que a partícula bata no anteparo e seja, então, coletada. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para a separação sólido-gás, nós geralmente chamamos de câmara de poeira. É utilizado aí para partículas maiores do que 43 micras. E a separação sólido-líquido é conhecida também como tanque de areia. Aqui nós temos, então, pessoal, colorida a trajetória dessas partículas por diâmetro. Nós podemos ver aqui, então, as partículas maiores são essas em vermelho e as menores essas em azul. Nós podemos observar que as partículas maiores vão começar a cair aqui perto da entrada desse equipamento, enquanto as partículas mais finas, aqui verdes e azuis, elas vão sendo coletadas em regiões num comprimento maior do equipamento, enquanto as azuis, que são realmente as mais finas, vão ser aí levadas pelo fluido, que nesse caso aqui é a água. Então, nós podemos ver aqui que eu consigo, por exemplo, separar as partículas por tamanho, se eu quiser fechar esses compartimentos aqui, e eu consigo, por exemplo, separar só os finos aqui na parte de cima do equipamento. Alguns tipos, então, de coletores de pó. Nós temos aqui uma imagem real, né, da indústria de um coletor de pó. Nós podemos observar aqui, ó, a entrada, né, dessa suspensão. Então, eu tenho lá meu sistema de exaustão, ele vai jogar para dentro do equipamento. À medida que essa partícula entra, ela vai começar a cair, vai ser coletada aqui nessas moedas aqui embaixo, tá? E a gente sai, então, com o gás limpo em cima. Outros tipos de coletores nós podemos ver aqui, com ticanas ou anteparos. Então, nós temos as câmeras de choque. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos vendo a velocidade do fluido, onde está aqui verde e amarelo, é a velocidade maior do fluido, né, do ar aqui passando. Então, quando eu injetar a partícula, ela vai bater nessa parede, nessa ticana que tem aqui, e vai, então, perder sua velocidade e cair e ser coletado aqui no equipamento. E o ar que vai sair aqui em cima
vai levar apenas partículas bem finas. Então, nós podemos também fazer o projeto desse equipamento de forma que coletar o máximo de partículas possíveis aí nessa corrente. Então, essas câmaras elas podem ter um anteparo só ou ter vários, como nesse exemplo aqui. Então, a gente pode ver o fluido e a partícula entram aqui. Então, a gente tem sucessivos anteparos, eu forço o fluido e as partículas a passar por todas essas câmaras individuais. Então, aqui também a gente tem clorido por diâmetro. O vermelho é 40 micras, esse verde 20 micras e esse azul aqui 10 micras. Então, as partículas maiores elas já caem na primeira câmara, algumas batem aqui na parede e caem, né, verdes. E aqui a gente tem as partículas mais finas sendo aí levadas, né, pelo ar e algumas foram coletadas e outras saíram aqui, né, no final do equipamento. Como se dá, então, o dimensionamento desse tipo de equipamento? Como é a ação do campo gravitacional sobre a partícula, nós precisamos, então, relembrar, né, estudar aí a dinâmica dessa partícula sob a ação de um campo gravitacional. Então, seja aqui a nossa câmara de separação, tá? Nós vamos colocar essa partícula aqui na entrada da câmara. E essa partícula, então, vai ser coletada aqui dentro do equipamento. Pensando, então, nessa partícula, vamos colocar aqui a equação da quantidade de movimento dessa partícula. Então, a gente sabe que essa partícula de massa m, a velocidade dela vai variar com o tempo, ou seja, ela pode ser acelerada, tá? Devido ao quê? A força peso menos o empuxo, né? Sobre a ação de um campo, que no caso aqui vai ser o campo gravitacional, mais uma força de arraste. Então, abrindo essa equação, a gente tem aqui a força, né, substituir a gravidade, e aqui eu substituir quem é a força de arraste. Vamos pensar agora em abrir essa equação em duas direções. Então, a gente tem aqui o fluxo na direção de V, tá? Que é aqui na horizontal, e na direção Y, que é na direção onde eu tenho a força da gravidade. Nós podemos aqui, então, perceber que a partícula ela vai ter o movimento da partícula vai se dar na direção do módulo da velocidade relativa entre o U, que é do fluido, e o V, que é a velocidade da partícula. Então, vamos abrir essa equação na direção X. Na direção X, então, no estado estacionário, eu tenho, né, ou seja, dv dt foi aqui para zero. Na direção X, eu não tenho uma gravidade, certo? Então, esse termo aqui também vai para zero. Então, significa que esse termo todo aqui também tem que ser zero. Então, quando eu abri na direção X, eu coloquei todas as velocidades, né, na direção X, e significa que a velocidade do fluido tem que ser igual à velocidade da partícula. Na prática, o que isso significa? Que significa que na direção X, a partícula se movimenta aqui com a própria velocidade do fluido. Então, nessa direção, a partícula está se movimentando com a velocidade Vx. E agora nós temos, então, que descobrir quem é a velocidade da partícula na direção Y. Então, na direção Y, nós vamos também abrir a equação na direção Y. Em Y, nós temos a gravidade, né, atuando aí na direção Y, certo? E nós temos aqui o resto da nossa equação. Nós vamos agora, então, substituir A e V, porque nós sabemos que A é a área da partícula, né, na força de arraste, e V é esse volume dessa partícula. Nós vamos substituir essas equações aqui, e nós também podemos substituir a definição do módulo de UV. O que é um módulo de U menos V? Ele é igual à raiz quadrada de UX menos VX ao quadrado, mais o Y menos VY ao quadrado. Mas nós acabamos de ver aqui que o UX é igual ao VX, certo? Então, esse termo aqui vai para zero. E nós também sabemos que o fluido está entrando aqui e saindo aqui. Na direção Y, não tem saídas de fluido. Então, nós também podemos dizer que a velocidade do fluido na direção Y tende a zero. Com isso, o módulo de U menos V pode ser, então, especificado como o módulo de VY. Então, substituindo aqui, né, esse aqui por módulo de VY, e substituindo o V e a área, e agora isolando quem é VY nessa equação, nós chegamos aí que o VY, ele corresponde aqui à definição da velocidade terminal da partícula, tá? Então, significa que, enquanto
a partícula está se movimentando na direção x com a velocidade do fluido, na direção y, ela está caindo com a velocidade terminal da partícula. E esse CD aqui, então, vai depender do regime que a gente tiver, se a gente vai estar em regime de Stokes, ou regime de Newton, ou regime intermediário. Continuando, então, o dimensionamento da câmara de separação gravitacional. Conhecendo agora, então, essa dinâmica dessa partícula, nós podemos dizer que a partícula mais difícil de ser coletada é aquela que está mais longe de chegar aqui, né, ultrapassar essa linha aqui e ser coletada. Então, vamos imaginar uma partícula bem aqui no topo, né, do equipamento. E esse equipamento aqui, vamos falar das dimensões dele. Então, eu vou falar aqui que o comprimento dele, ele tem um comprimento L. A altura da câmara, onde vai acontecer separação, é essa altura aqui, H, tá? Essa altura daqui é só para poder fazer a coleta, o armazenamento mesmo do sólido. E B, aqui no caso, é a largura do equipamento. Geralmente, as câmaras de separação, elas trabalham com baixas velocidades de fluido, tá? Nós colocamos aqui de 0,02 metros por segundo até 3 metros por segundo, dependendo aí do tipo de equipamento. Nós vimos, então, que na direção de y, a partícula cai com a sua velocidade terminal. Geralmente, as velocidades de fluido são muito baixas, que pode levar com que a velocidade terminal seja no regime de Stokes. Caso seja no regime de Stokes, nós podemos utilizar as equações ou do diâmetro ou da velocidade no regime de Stokes. Ou no caso de não se ter certeza sobre o regime a priori, nós podemos, então, utilizar a definição de Reynolds para fazer o cálculo, tanto do diâmetro quanto da velocidade. Quais são, então, as hipóteses que nós vamos utilizar para fazer o dimensionamento dessa câmara de separação? Nós sabemos que a partícula, então, ela vai se movimentar daqui até aqui, e nesse tempo que ela leva para sair daqui até aqui, ela precisa, então, passar essa linha imaginária que existe aqui para ela ser coletada. Então, ela precisa fazer esse tipo de movimento aqui para ela ser coletada. Ou seja, o tempo que ela leva para sair daqui até aqui tem que ser mais ou menos o tempo que ela leva para também percorrer essa distância aqui na horizontal, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que a partícula, na direção x, se move com a velocidade do fluido, certo? Então, nós temos aqui o TL, que eu vou chamar de tempo para percorrer essa distância aqui na horizontal, na direção, né, x. Então, esse tempo que eu levo para percorrer, nós vamos utilizar a definição de velocidade, né? A velocidade é o comprimento pelo tempo. Então, quem seria o tempo, pessoal? O comprimento sobre a velocidade. Então, TL aqui é o comprimento L que eu vou percorrer sobre a velocidade de quem? Do fluido, porque a partícula aqui se movimenta na direção x com a velocidade do próprio fluido. O mesmo nós vamos fazer para essa distância aqui, H. Ou seja, o tempo que eu levo para percorrer essa distância na vertical é quanto? É a velocidade que eu tenho na vertical, que é a velocidade terminal. Então, o tempo é a distância que eu percorro, H, pela velocidade com que eu estou percorrendo, que no caso aqui é a velocidade terminal da partícula. Então, quando eu igualo esses dois tempos, certo? Eu estou falando que a partícula vai ser coletada. Ou seja, o tempo que ela levou para sair daqui e chegar até aqui, também tem que ser igual ao tempo para ela bater pelo menos aqui na quina e ser coletada, ok? Então, quando eu faço essa igualdade aqui, igualo o TL com o TH, o que a gente tem aqui? A gente tem essa relação que nós podemos, então, isolar a velocidade terminal, que é dada, então, pelo H, que multiplica a velocidade do fluido sobre L. Mas nós sabemos que a velocidade do fluido é quem? É a vazão, dividido pela área transversal onde o escoamento acontece. Então, lembra que a gente falou aqui que o fluido entra aqui. Então, a área transversal que ele passa é essa aqui, ó, BH, certo? Ele sai aqui, ó, B, certo? H. Então, Q é a vazão e a área é o BH. Então, eu vou substituir agora esse U dentro dessa equação. E nós obtemos, então, que a velocidade terminal é o HQ sobre BHL. Eu vou cortar os Hs e vou sobrar, então, que a velocidade terminal da partícula é a vazão do fluido que eu estou alimentando, dividido aí por B vezes L, que são as dimensões dessa minha câmara de separação. Dessa forma, eu consigo linkar a vazão
de trabalho, né, dessa corrente que eu quero limpar, com a geometria do equipamento. Tá? Linkando aí também com quem? Com a velocidade terminal dessa partícula que eu quero coletar. E dentro dessa velocidade terminal tem todas as propriedades dessa partícula. Ok? Essa, então, pessoal, é a equação de projeto da câmara de separação gravitacional, que nós vamos, então, utilizar para fazer o dimensionamento desse equipamento. Então, vou mostrar agora para vocês algumas opções de dimensionamento, de necessidade de dimensionamento. Então, muitas vezes nós teremos a vazão, né, da suspensão que eu quero limpar, vamos ter também as propriedades da partícula, mas nós não temos a geometria do equipamento. Então, a gente tem a necessidade, né, do projeto e vai ter que dimensionar a geometria do equipamento. Muitas outras vezes você já tem a geometria do equipamento. A câmara de separação ela já existe, ela já está funcionando. E você sabe qual é a partícula que você quer limpar daquela corrente, mas você quer saber qual tem que ser a vazão de trabalho para ter uma eficiência de coleta, né, da separação que você deseja. Em outros casos, nós vamos precisar encontrar o comprimento daquelas câmaras internas, quando a gente deseja aí fazer classificação de diâmetros de partícula. Então, eu sei que eu coleto as partículas maiores primeiro. Então, nós vamos precisar, por exemplo, dimensionar quem vai ser o comprimento L para eu coletar partículas com tal diâmetro, certo? Nós temos aí outros casos em que precisamos encontrar a vazão de trabalho, em que vai ocorrer uma separação completa para um determinado tipo de partícula numa mistura. Então, nós vamos, por exemplo, ter mistura de partículas de densidades diferentes, né? E a gente deseja que uma das correntes saia limpa, né, pura, sem a outra partícula. Tem como, então, a gente fazer esse tipo de dimensionamento. Em outros casos, nós vamos precisar, então, calcular a eficiência global de coleta. Quem é a eficiência global de coleta? É a massa que eu coletei sobre a massa que eu alimentei, certo? E também é possível construir uma grade de eficiência de coleta individual para diferentes faixas de tamanho. Por quê? Porque eu sei que eu coleto com eficiência maior as partículas mais grosseiras, as mais pesadas. E as mais finas, eu não vou ter mais a mesma eficiência de coleta daquela faixa de tamanho. Tá? Nós chamamos isso de eficiência individual de coleta. Essa foi, então, a nossa aula teórica sobre a separação no campo gravitacional, utilizando câmaras de separação. Assista agora a nossa aula de exercícios. Até mais!